Bom, shalom a todos. Nós vamos hoje continuar falando sobre as parashot das semanas. Nós iniciamos nessa semana, Bezrat Hashem, o livro Vaikra. O livro Vaikra, ele é o terceiro livro da Torá. O livro Vaikra, ele basicamente ele é composto de regras e de normas que eram regidas no Beit HaMikdash. O ikar dele, o principal foco dele é esse, do tratamento e das coisas com os quais, os regimentos do Beit HaMikdash, ou do Mishkan, no caso. Sefer Vaikra, ele se inicia falando de korbanot, sacrifícios. Os nossos sábios nos dizem que quando iniciamos a ensinar Torá para as nossas crianças, nós devemos iniciar pelo Sefer Vaikra. Não devemos ensinar outros tipos de halachot, outros tipos de regras, nenhuma dessas regras para as crianças. Porém, na mais jovem idade, devemos passar a ensinar as regras a partir daqui, a partir dos korbanot. E por que devemos iniciar justo por korbanot? Por que não devemos iniciar por Shabbat, por honrar os pais, por outras mitzvot que talvez parecessem mais interessantes para uma criança? E justamente por isso. Uma criança tem que, antes de mais nada, antes de tudo, saber que para todas as nossas atitudes também existirão consequências. Senão, para que vale ensinar as outras mitzvot? Para que vale ensinar Shabbat? Para que vale ensinar Kashrut? Para que vale ensinar honrar os pais? Se ela não tiver a consciência de que existe a consequência do ato errado. Então, isso faz parte da educação. Nós, quando cometemos coisas boas, é evidente que também vamos querer as recompensas. Quem não quer recompensa? Isso é a coisa mais evidente do mundo. Ah, Senhor, eu não guardo o Shabbat, Hashem. Eu quero um trabalho novo, eu quero um aumento de salário, eu quero isso. Isso, para cobrar, nós somos os primeiros. Se fôssemos tão rápidos para cobrar quanto somos para cumprir as mitzvot de Hashem, tudo estaria muito bem resolvido. Então, as crianças elas devem compreender desde muito cedo de que as nossas atitudes elas causam um efeito. E as nossas atitudes más elas devem ser consertadas, arregradas. Então, por isso iniciamos aqui os estudos com as crianças na Parashat Vaikra. Parashat Vaikra, ela também tem um sinal, um siman, que na sua primeira palavra, Vaikra, ela tem um Aleph pequenininho. Esse Aleph pequenininho, ele representa também as nossas crianças, que devem ser, desde a mais jovem idade, também ensinadas sobre essas mitzvot. Nós estudamos aqui, com o meu rabino Rav Israel, sempre esse livro maravilhoso, de Yachad, a Parashot. Ele traz sempre toda Parashá, um ensino voltado às famílias. Toda Parashá, ele tenta buscar no Ikar, no principal da Parashá, uma mensagem para as famílias. Ele é específico para as famílias. Tem até duas pombinhas aqui na capinha, olha só. Então, o que ele traz para nós essa semana? Ele traz uma pergunta do Talmud que diz: por que nossas parashot, elas estão separadas em parashot? Vamos parar, sentar ler a Torá, sempre ler a Torá. Por que não separada? E aí, os sábios nos dizem que foi para dar kavod a Moshe. Sempre que inicia ou termina uma parashá, exceto Bereshit, que Bereshit não cita o nome de Moshe Rabbeinu, em geral, praticamente todas as parashiot têm o nome de Moshe. Se eu não me engano, uma única parashá não tem o nome de Moshe, porque ele diz que se não for parar com o seu povo, risca o meu nome do teu livro da vida, e aí o nome de Moshe não aparece em uma parashá, somente de Aharon. Porém, todas as outras parashot, o nome de Moshe
é citado. Então, esse livro ele diz o seguinte: Hashem, exatamente, então, muito obrigado. Hashem, ele quis, da mesma forma com que ele quis dar honra a Moshe, com que ele quis mostrar que Moshe estava envolvido em sua obra, em seu trabalho, envolvido em seu plano para a humanidade, em seu plano para Israel. Hashem, de igual maneira, sempre citava Moshe. Poderia estar, vai dar Hashem, Lemor. Não precisa escrever, vai dar Hashem, El Moshe Lemor. Então, de igual maneira com que a Kadosh Baruch Hu demonstrava e expunha de que Hashem, de que Moshe era importante para ele, ele demonstrava a presença de Moshe em todas as suas atitudes. Tudo que Hashem fazia e queria e planejava para o povo de Israel, ele lembrava de falar de Moshe. De verdade, não precisaria. Porque a Kadosh Baruch Hu, ele é absoluto, ele não tem que dar kavod nem um pouquinho que seja para nenhum ser humano. Porém, ele como criador de todas as coisas, como sendo o mantenedor da existência, ele ainda assim quis demonstrar que Moshe era importante para ele, como inserindo Moshe em todas as particularidades da Torá. Para nossa família, o livro ele comenta que nós também devemos fazer assim com a nossa família. Se nossa família ela é importante, se nossos cônjuges são importantes, nossa esposa é importante, se nossos filhos são importantes para nós, eles também devem ser inseridos em todas as coisas. Por exemplo, sair do trabalho, vou comer aqui comprar uma fruta para eu comer no caminho. Poxa vida, vou comprar também uma para minha esposa, vou comprar também uma para meus filhos. Estou falando de, o fim de semana, o que eu vou fazer? Vou jogar bola com meus amigos. Mas a minha esposa e os meus filhos querem ir no parque. Eu vou no parque com eles. Por quê? Porque eles são importantes para mim. Então, em todas as nossas atitudes, nós devemos também inserir a nossa família, inserir a esposa, inserir os filhos. Por quê? Porque se a Kadosh Baruch Hu inseriu Moshe em todas as parashut, porque ele era também importante para Kadosh Baruch Hu, então, quanto mais nós somos importantes para que em nossas vidas nós também mantenhamos inseridas a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Então, é isso que o livro ele vem trazer como um mussar para as famílias, para as nossas famílias. Uma pergunta que é sempre feita é como pode Hashem vem dar uma série de sacrifícios. Eu nunca estudei muito bem sacrifícios, não é um assunto que me interessa tanto, por não ser Kohanim, nunca vou trabalhar no Beit HaMikdash. Sei por alto as regras de sacrifício, muito por alto. Porém, podemos falar sobre sacrifício. Por que Hashem veio a dar sacrifício para a humanidade? Por quê? Para que servem os sacrifícios cargas d'água? Porque, de fato, Hashem não come, Hashem não bebe, Hashem não cheira, Hashem não precisa de nada disso. Então, os sacrifícios eles já eram praticados na época antes de que a Torá foi ratificada, foi dada. O sacrifício era uma prática comum entre as nações regionais e os povos da antiguidade. E quando a Kadosh Baruch Hu ele vem e separa Israel, retira Israel do Egito, qual era o método, qual era o meio de contato dessas pessoas com a Kadosh Baruch Hu? O sacrifício, com a divindade, né, com o divino, era o sacrifício. Para a gente fazer um comparativo hoje, o que seria hoje se Hashem arrancasse o povo de Israel do Egito, tirasse como um forte e dissesse agora vocês não precisam mais oferecer sacrifício para mim, pode só orar para mim. Fazem tefilot, faz amidá e está tudo certo, não precisa fazer mais sacrifício. Para essas pessoas, ou naquela época, seria a mesma coisa que uma pessoa fazer uma igreja hoje no Brasil e dizer, nessa igreja, ninguém pode falar com Deus. Pode entrar aqui, mas ninguém pode fazer tefilá. Não pode falar uma palavra com ele. É a mesma coisa. Então, é lógico que essa igreja não ia dar certo, não daria certo de jeito nenhum. E também o judaísmo, no passado, na antiguidade, ele estava relacionado com uma série de povos e ele tinha uma cultura, já que vinha dos antepassados, também receberam a cultura de outros antepassados, acostumados com os korbanot, com sacrifício.
Então, a Casa Baruch Hu, ele vem e diz, bom, vocês querem oferecer sacrifício? Então, se querem, essa é a regra. E estipula a regra. Ou seja, oferecer um sacrifício de uma forma que não seja estipulada pela regra é Avodah Zará. A única forma de ser oferecido um sacrifício é segundo a regra. Então, existem as regras de todo tipo de sacrifício. Sacrifício de paz, Zevahim, tem vários tipos de sacrifício, Shelamim, Hatat, qual mais? Tem uma série de sacrifícios. Tem o Korban Tamid, que não é apresentado nessa paraxá, Olá. Então, são vários tipos de sacrifícios. Então, querem oferecer, dependendo da situação, essa é a regra. E agora, como um sacrifício pode fazer algo mal, nós fizemos, tornar-se em algo bom? Como podemos transformar algo mal que fizemos em algo bom? E o que o sacrifício tem a ver com isso? Os sacerdotes não trabalhavam. Os sacerdotes, eles viviam unicamente disso. Essa era a alimentação dos sacerdotes e de suas famílias e de seus escravos. E também muitos dos sacrifícios dos pobres de Jerusalém. Existiam sacrifícios que somente os pobres poderiam comer, ou a pessoa que levou o sacrifício, junto com as pessoas que iam com ele, convidados, poderiam comer também. Muito geralmente as pessoas iam ao Beit HaMikdash sozinhos e tinham que sempre oferecer um sacrifício comestível agregado ao sacrifício, por exemplo, de Hatat. Ele fez um sacrifício de pecado, ele tem que levar um sacrifício de Hatat, que é queimado, e um sacrifício de pazes, para poder comer junto. Em geral, as pessoas em Jerusalém eram pobres, muito pobres naquela época, e pobres naquela época não é como os pobres de hoje. Os pobres daquela época realmente não tinham absolutamente nada, e hoje as pessoas ainda têm uma coisa, o pobre de hoje não tem uma televisão, o pobre de hoje precisa pedir uma cesta básica, mas ganha ainda a cesta básica, né? Naquela época o pobre não tinha nada e morria de fome e de sede na rua, e eram muitos os pobres. Então, em Jerusalém, imaginem vocês moram em Eilat, quase 350 quilômetros de Jerusalém, e vai levar o seu corban de camelo para Jerusalém. Lógico, você tem criança, você não vai levar a criança, você não vai levar a esposa, você vai sozinho. Você vai chegar lá em Jerusalém sozinho e fala, poxa vida, agora hoje eu vou levar meu sacrifício de Shelamim aqui e eu tenho que comer tudo. Porque se eu não comer hoje, amanhã, ele vai ser queimado no outro dia. 2 dias e 1 noite ele pode ser comido. Intermediário e depois ele tem que ser queimado. Mas ele é queimado no outro dia seguinte, né? Passa 1 noite e é queimado no 3º dia. E então, se eu não me engano também. Então, o que a pessoa fazia? Eu chegava em Jerusalém, buscava uns pobres, então falou, você ofereceu um sacrifício no Beit HaMikdash, vamos comigo lá, vamos comer comigo, e a pessoa ia. Então, os sacrifícios, eles transformavam algo de mal em bom dessa maneira, sustentando as pessoas, alimentando os Kohanim que não poderiam trabalhar, o único serviço deles era esse. Eles não recebiam pago pelo seu trabalho, recebiam alimento. Então, essa era a forma com que as pessoas mantinham o Beit HaMikdash, que mantinham o sistema sacerdotal, o sistema religioso funcionando por meio de alimentos. Então, essa era a maneira com que o sacrifício funcionava. Ele, primeiro, alimentava os Kohanim, e segundo, também servia de alimento para as pessoas próximas de Jerusalém, exceto algum sacrifício que tinha uma kedushá especial, que só poderia ser comido pela família do sacerdote. Outros tipos de sacrifícios não, podiam ser comidos por várias pessoas, e assim os pobres de Jerusalém poderiam se satisfazer à medida que quisessem. Então, hoje nós não temos obrigatoriedade de sustentar os Kohanim. Por que não temos hoje a obrigatoriedade de sustentar os Kohanim? Porque o sustento dos Kohanim, eles eram provenientes dos dízimos, dos Maaserim e dos Maserot. E aí, Maserot, dos dízimos. Eles eram provenientes dos dízimos, das separações que eram feitas, por exemplo, a Orlá, e várias outras regras que eram referentes à agricultura. Esse era oferecido ao Kohanim.
as primícias. Então, hoje, os Kohanim não estão em status de santidade Kedushá suficiente para comer dessas frutas, desses alimentos. Então, eles são isentos de receber qualquer tipo de... Nós, na verdade, somos isentos sustentáveis porque eles também não podem receber o que nós poderíamos dar a eles, que seriam halá, que seria os alimentos dos dízimos dos produtos provenientes da terra de Israel. Então, como não temos hoje eles em estado de santidade para poder comer desses alimentos, nós somos desobrigados a alimentá-los. Tá ok? Veja só, é um problema muito sério a gente falando de Kohanim, eu não vi direito a resposta, a pessoa que comentou, pelo celular. Alguém liberou o microfone, poderia fechar, por favor? Está com o microfone aberto? Verifiquem aí, porque está muito ruim de escutar. Então, por favor, alguém está com o microfone aberto, pode fechar, porque eu não estou conseguindo falar, porque eu escuto a minha própria voz. Tom, eu acho que é você. Felipe. Bom, muito bem, obrigado, cancelaram. Então, o que acontece é o seguinte: os ultra-ortodoxos que estudam em Kollel, em Yeshivot, não é de todo mal. O que é errado é a pessoa passar toda uma vida estudando em Yeshivot. A pessoa que passou toda uma vida estudando em Yeshivot e não sai para ganhar seu sustento, aí eu não vejo com bons olhos. Mas que o governo, que o sistema, que nós mesmos mantenhamos pessoas estudando em Yeshivot, é o mínimo, entende? Por exemplo, eu não tive condições de passar um período muito grande estudando em Yeshivot. Não tivemos condições. Então, eu fiz cursos, como hoje eu estou fazendo um curso agora, por exemplo, para tirar Semichá em Shabbat, nas Alechot de Shabbat, é 1 ano e meio de estudos. Eu estudo fora do meu período, ou seja, eu trabalho, eu dou shurim, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho família para fazer, tenho para cuidar, me preocupo com minha parnassá, me preocupo com o sustento, me preocupo com os meus alunos. Eu não estou reclamando, não é uma reclamação, mas é para as pessoas entenderem. E ainda tenho que estudar muito, porque é muito puxado a prova, para daqui 1 ano e meio eu tentar passar e ser o rabino em Shabbat também, em Alachot Shabbat. Então, entendem que para uma pessoa ser um bom rabino, ele tem que estudar muito, muito, muito. Então, tem rabinos pessoas anak, grandes em Torá, tem que acabar abdicando do seu estudo de Torá para poder ganhar seu sustento. Quer um exemplo disso? O nosso amigo Rav Alexander, por exemplo, estava na Yeshiva, estudando. Porém, o pago do Kollel, da Yeshiva, não alcança. Quanto vocês acham que ganha uma pessoa que estuda, passa a vida estudando na Yeshiva? Eles não ganham 10 mil reais para estudar na Yeshiva. É muito pouco, muito pouco. Uma pessoa que estuda hoje na Yeshiva, no Kollel, diário, todo dia, ele tem que chegar às 9 da manhã e sair às 5 da tarde. 5 não, desculpa, 7. Peraí, Raul. Ele já foi dormir. Ele sabe o horário que o pessoal sai. Se não me engano, é às 7 da noite que tem que sair. Das 9 da manhã às 7 da noite. Tem 1 hora e meia de almoço. A pessoa estuda e ganha hoje em Israel aproximadamente 1.900 shekalim por mês. Fala, mas tá melhor que no Brasil. O salário mínimo do Brasil é R$ 900. A pessoa no Israel ganha 1.900 só para estudar. Só que em Israel, um aluguel, exatamente, um salário mínimo de Israel é 5 mil praticamente. Então, a pessoa que ganha 1.900, ele não paga nem o aluguel. Uma pessoa que estuda em Yeshiva, ele vive uma vida miserável, desculpa a palavra, só para estudar Torá. Então, não é uma vida de fartura. O cara só estuda e recebe, não é assim.
Isso é uma mentalidade que as pessoas têm no Brasil, infelizmente, das pessoas que não são ortodoxos ou religiosos, são contra os religiosos. Então eles falam assim, não, os religiosos só vivem estudando e ganham no governo, ganham no governo. O mínimo seria o governo pagar mesmo para as pessoas estudarem. Por que não dá bolsa de estudo para medicina? É errado uma pessoa ganhar bolsa de estudo para medicina? Não é. É errado uma pessoa ganhar bolsa de estudo para filosofia, é errado a pessoa ganhar bolsa de estudo para agricultura. Não é errado. A pessoa não ganha para estudar? Ganha. Então por que não ganhar para estudar para Torá? É igual maneira, é de igual maneira. As pessoas ganham muito pouco. É pouco mesmo, as pessoas vivem uma vida miserável, as esposas trabalham para ajudar no sustento de casa e muitas das vezes são as esposas que sustentam as casas. O que o marido ganha serve para comprar comida às vezes, dá para comprar um pouco, dá para sustentar a família de 2 semanas de comida em Israel. Para vocês terem uma noção, o aluguel hoje, para vocês terem uma noção, é uns R$ 2.500. A Arnona, que é o IPTU, eu pago uns 350 por mês, energia vem 800 a cada 2 meses, água vem 400 a cada 2 meses, gás vem 160 a cada 2 meses, que mais? De comida, por semana, aproximadamente aqui, é quase 1.000, quase 1.000. Entende? Então, aqui em Israel é cara a vida. A gente ganha para isso, entendeu? Uma pessoa que trabalha tranquilo, ele vai ganhar na faixa de uns 7.000 reais, 7.000 shekalim por mês. Então, aí a conta fecha. Uma pessoa sozinha trabalhando para se manter sozinho, a conta fecha zero, tá? Tranquilo, guarda dinheiro para caramba. Ele ganha 7.000 por mês, ele vai gastar 1.500 de um aluguel de um apartamento pequeno, 1.800 pagando tudo, já está tudo incluso. Para solteiros tem chama Dirayahid, 1.800 ele paga tudo. Então, se fosse um rapaz isso aqui pagaria só o aluguel também, aí a Shiva pagaria só o aluguel dele. Ou ele não teria que comer durante o resto do mês. Então, é para vocês terem uma noção. Então, os ultra-ortodoxos recebem, sim. Pode até ter muitos, mas Baruch Hashem que tem, porque se não tivesse, o que seria da Torá da próxima geração? Uma geração como a nossa, que a Torá ela está se esvaindo das famílias, se esvaindo das pessoas. A gente vê comunidades judaicas, fala judaica, mas na verdade são quase clubes, né? Não dá nem para falar que são comunidades, são clubes de israelenses e não comunidades judaicas. O judaísmo requer religião. Então as pessoas fazem hoje, os judeus hoje fazem clubes e esquecem a Torá. Então se não fossem os ortodoxos pesando de um lado da balança, o outro lado da balança ia derrubar a balança inteira. Porque imaginem vocês, quando um lado pesa demais, o outro também tem que pesar. E assim é Israel. Se todo mundo pender para o ortodoxo, para a ultra-ortodoxia, nem sei o que vira, para falar a verdade, também não sou tão fã do ultra-ortodoxo, mas a balança capota para o lado. Se a balança pesa demais para o lado como estamos hoje, da assimilação, das pessoas abandonando a Torá, das pessoas cumprindo muito mal a Torá, pessoas tentando justificar as suas transgressões de Torá, falando, isso é coisa do passado, isso, aquilo, outro. Para onde iríamos parar? Então, da mesma forma como nós sustentávamos o Kohanim no passado, hoje, talvez, de quase igual maneira, nós sustentamos nossos Talmidei Chachamim, nossos alunos, nossos queridos alunos que estão em Yeshivot, e Bezrat Hashem serão a luz das próximas gerações nossas. Isso não foi uma crítica também com uma pergunta, também, eu só quis quem foi? Deixa eu ver aqui. Quem me manda de novo as últimas 2 perguntas ali sobre os correm? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Exatamente, então. Quem tem filhos é praticamente impossível. O Yitzhak perguntou quem pode ser um correm, né, Yitzhak? Muito boa a sua pergunta. Correm são somente os descendentes de Aaron. Somente os descendentes de Aaron, casados com outros Kohanim, pode ser correm. A pessoa fala, mas eu tenho correm no nome. Meu amigo, correm no nome não significa nada. Eu conheço um cara que ele é da Silva, o pai da Silva,
a avó da Silva, todo mundo é da Silva, e ele colocou Correm no nome dos filhos dele. Ou seja, ninguém é Correm, ele colocou Correm para os filhos dele. Ah, mas meus filhos são Correm. Não são, não. Não são nada, infelizmente. Quem é Correm só é Correm se foi recebido da geração anterior que é Correm. E essa pessoa que mente, ela faz uma transição terrível, terrível. Tem muita gente que quer botar Correm no nome, eu corto, eu proíbo qualquer pessoa que estude vídeo comigo e queira colocar, sendo convertido, colocar Correm no nome, é proibido entre os meus alunos. Porque saibam vocês que várias pessoas querem colocar, mas eu já de cara já digo que não, que é proibido para nós, pelo menos para mim eu proíbo, porque a pessoa primeiro, se no futuro um descendente dele casar com um Kohanim, ele cometeu uma verá terrível, porque ele fez com que a semente daquele Kohen nunca mais possa servir no Beit HaMikdash. Nunca mais. Então, se um Kohen, por exemplo, casar com a minha filha, que é Israel, os meus netos jamais vão poder, os netos, na verdade, os meus nunca poderão servir. Mas então os netos dele, do outro que era Kohen, jamais vão poder voltar a servir no Beit HaMikdash. Entendeu? Então vocês vejam só vocês como é complexo isso. Colocar Kohen ou Levi no nome. Por que eu proíbo de tal maneira? Porque na minha forma de concepção, a pessoa não deve tentar se passar por algo que ela não é. Se a pessoa é convertida, ela tem que saber que ela é convertida, ela tem que se orgulhar disso, na minha forma de pensar. Quando a gente tenta colocar, mas eu queria ser tanto bem em Israel, e a pessoa está lá no Facebook dela, Akiva Ben Yehudá. Eu falei, esse cara, eu nem aceito mais. Antes do ano passado eu aceitava, esse cara vai criar gente boa, mas hoje eu falei, esse cara não é judeu, nem é convertido e nem estuda com judeu. E se ele fosse judeu, convertido, ou estudasse com algum judeu, ele saberia que não se coloca assim, não se usa o nome assim. É o nome simples da pessoa mesmo. Então a pessoa que ela quer se esconder, a pessoa quando ela quer se fantasiar, isso é um problema muito sério. Igual o Dorleon fala, um transformista judeu, um transvestido judeu, ele tenta esconder o que ele é. Não é certo. Eu sou convertido. Como é teu nome? É Ben Avraham. Jacob Ben Avraham. Bom, mas não está assim no Facebook. Não preciso pôr assim no Facebook. Não é assim que a gente faz. Meu nome é Jacob Lopes, ponto final. Então, Levi, eu poderia me chamar, por exemplo, Levi Avraham, por exemplo. Levi Yitzhak. Beleza. Agora, colocar Yitzhak Levi, eu já acho errado, porque ele quer... Entende que a pessoa ela está usando de uma artimanha? Essa artimanha, eu acho isso errado, não concordo de forma alguma, eu sou contrário a isso. A pessoa pode falar, mas eu coloquei por esse outro motivo. Tá bem, mas mesmo que colocou por outro motivo, não é bacana. Não é bacana, tá bem? É muito interessante nessa paraxá, constantemente ela não fala quando uma pessoa pecar, que seria o correto, mas ela fala quando uma alma pecar. A nefesh, kitechatá. A alma, a nefesh, no caso aqui, ela é a nossa alma animal, vamos dizer assim, a nossa parte humana, a nossa parte carnal. Seria relacionado ao nosso sangue, ao fluxo de vida, aos nossos instintos. Então, por que a Torá fala quando a alma pecar, e aí o corpo todo tem que pagar? É assim que, essa é basicamente a regra, a alma pecou, seu mau instinto pecou, mas o teu corpo todo vai pagar. Tem um Midrash que elucida isso, que ele diz o seguinte, um rei colocou um cego e um coxo para cuidar do seu jardim. E o cego andava e o coxo via. E aí o seu pomar. E o rei foi viajar e o cego falou para o coxo, olha só, eu não vejo e ando.
e você vê e não anda. E a gente está com fome. Eu vou colocar você nas minhas costas e vamos agora comer das frutas do rei. Eles foram comer das frutas do rei e o rei voltou. E agora, quando o rei voltou, ele falou assim, agora eu preciso julgar esses dois. E colocou os dois diante dele e falou assim, como que eu vou julgar um cego que tem roubado minhas frutas que não consegue ver? Como que eu coloco um coxo que não consegue andar? Então ele fez o seguinte, colocou o coxo em cima do cego e agora era uma pessoa inteira, aí ele pôde julgar e pôde condená-los, os dois juntos. Então, de igual maneira, a nossa Neshama e a nossa Nefesh, e nosso corpo, todos eles serão julgados juntos nos dias do nosso julgamento. Por quê? Porque a alma vai ser, as nossas almas, né, vão usar de artimanhas. Então, por exemplo, o corpo, se ele fosse julgado sozinho, o que ele diria? Mas a culpa das transgressões não são minhas, porque desde que a alma deixou o corpo, eu estou aqui, ó, deitado nessa terra e virei pó e não cometi transgressão nenhuma. E a alma, por sua vez, mais esperta ainda, fala assim, eu não queria nem ter descido na terra. Veja só você, Hashem, quando eu voltei para o céu, também não cometi nenhuma transgressão. Então, para que nem a nossa alma ateste isso e nem o nosso corpo ateste isso, a Kadosh Baruch Hu vai nos colocar de volta inteiro no dia do julgamento, normal, 100%, para que possamos prestar conta de nossas atitudes. Isso a gente fala das pessoas que não foram aniquiladas desde a sua morte imediatamente. Então, por isso a Torá fala alma, porque não é somente o corpo, a alma que, apesar de ser o mau instinto que transgride, todo o corpo será julgado como todo o corpo. Estão me escutando? Ninguém fala nada? Por favor, alguém pode falar se está me escutando? Ótimo, obrigado. Então, outras coisas que são relacionadas aqui aos sacrifícios é que cada pessoa também, dependendo do tipo de sacrifício, poderia trazer um sacrifício de acordo com suas posses, por exemplo, uma pomba, uma rolinha, e até mesmo farinha. Então, é um engano muito grande as pessoas acharem que o sangue dos animais tirava o pecado da pessoa, que era o sangue por si do animal, mas não era o sangue do animal, era o prejuízo que a pessoa ia ter, o prejuízo financeiro da pessoa. Então, vamos supor, uma pessoa tinha condições de trazer um boi, tinha que levar um boi. Um carneiro levava um carneiro. Uma pombinha levava, e não tinha condição de nada. A pessoa, imaginem vocês, um pobre, que, sei lá, transgrediu o Shabat, e agora tem que levar um sacrifício, e ele não tem nada para levar, nada. A única coisa que ele tem é uma farinha em casa para fazer o pão para o Shabat. Qual que tem que ser a expiação dele? Farinha. Então, Hashem é um prejuízo, é uma indenização. Você fez uma coisa errada, paga. Entendeu? É financeiro, porque o ser humano, infelizmente, quando mexe no bolso, também é uma outra forma de olhar para as mitzvot, aí ele para, ele raciocina. Não é um cordeiro que é dado pelo pecado. O pecado é dado por várias transgressões. Por exemplo, aqui, olha só, e se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou pombinhos, trará como sacrifício aquilo que pecou, 1/10 de flor de farinha de trigo. Tá aqui, ó, vai crar 5, 11. Ou seja, não é um cordeiro. Aqui pode ser o carneiro, pode ser pombinha, e se a pessoa não tem nada, ele também pode pagar a sua transação, olha só, e trará, olha só, trará como sacrifício por aquilo que pecou a 10ª de mefá de flor de farinha de trigo por oferta de pecado. E nela porá azeite, nela porá sobre incenso, pois ela é oferta de expiação, e trará ao sacerdote, tomará dela, sacerdote punho, e etc, etc, etc. Ou seja, a reparação da transgressão não está relacionada nem com o animal,
e nem com sangue, e nem com nenhum tipo de... Não é esse o problema. A Torá, ela está dizendo o seguinte, não é o animal que está tirando a transgressão, é o sofrimento que você vai ter de trazer esse animal para pagar a sua transgressão. Você não estava contando que a tua vida estava segura? Vamos supor assim, você não estava contando que a tua vida estava boa, que você não precisava de Hashem, por isso você transgrediu o Shabat, por isso você não comeu kasher, não kasher. Então agora, você vai ter que pegar do teu dinheiro, do que você juntou durante o ano para você comprar um carneiro novo, e você comprou para comprar o carro do ano. Você não quer comprar o carro do ano? Você não fez negócio errado no Shabat? Ó, você tem que trazer esse carro aqui. Não tô falando igual os pastores da Universal, não, pelo amor de Deus. Ah, você não queria? Agora você tem que trazer o carro aqui, olha só. Então, pensem vocês no passado. Um camelo não, um cabrito, ou... era a moto da pessoa. Era o preço de uma moto, porque era o alimento dela. Imagina vocês, a pessoa tendo que juntou o dinheiro um ano inteiro para comprar um cabritinho novo, que ele é um pobre, e agora ele tem que levar esse cabrito lá no Beit HaMikdash. A pessoa, ela tem um jarro de farinha para fazer o negócio para o Shabat, fazer a halá do Shabat. E ele não tem dinheiro para levar a pombinha, não tem dinheiro para comprar duas rolinhas, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar um cabrito, imagina só. O que ele tem que levar para a expiação da sua transgressão? A única coisa que ele tem é a farinha. Então, o sofrimento da pessoa, isso expia a transgressão dela. E não o animal, e não o sangue, e não o cabrito, e não o carneiro, e não a pombinha, e não a farinha, o sofrimento. Que a única coisa que eles têm, que todos eles têm em comum é o sofrimento e o prejuízo financeiro. Compreenderam? Ficou claro isso? Ficou bem claro isso. Rabi, isso não tem nem... Sim, por favor, tá. E tem um detalhe que é bem interessante, né? Quando vai estudando a Parashá de Vaikra, nós vamos observando que em nenhum momento é dito que para se trazer, por exemplo, como corban pela culpa ou pelo pecado, um cordeiro, né? Eu estou dizendo isso porque existe uma linha religiosa que tem faz uma alusão ao cordeiro, como se ele tivesse poder de tirar o pecado do mundo, né? O senhor está entendendo, magrão, né? Estou entendendo, magrão. O magrão. Então, nem base na Torá eles têm para falar a respeito disso corretamente. Nem base, né? Não tem base nenhuma. Na verdade, a alusão que o cristianismo faz aos sacrifícios, ela é totalmente ilógica. Ela chega estudando, uma pessoa que estuda um pouquinho, entende que é uma piada. Somente uma pessoa muito ignorante pode estudar a tradição do cristianismo e entender que é o fato que eles contam sobre a morte do Yeshu vem a levar alguém a ser livrado de culpa. Primeiro, porque eles falam que ele morreu em Pêssar, e o carneiro que é comido em Pêssar, ele é comido, queimado, todo queimado. Ele representa os deuses do Egito. Ou seja, ele é uma idolatria já no começo. Porque o sacrifício de Pêssar, como nós estamos vendo, ele representa os deuses do Egito, e não a retirar o pecado. Se fosse para tirar o pecado de alguém de algum lugar, deveria ter sido morto lá em Kippur, não em Pêssar. E teria que ser um bode. Mas eles têm medo de bode, né? Que fala que é como que é? Eu ia falar o nome de Satã que eles falam, muito engraçado, mas enfim. O bode é o bode que vai tirar o capiroto, isso mesmo. Essa era a palavra que eu queria já. Só que o bode é o capiroto, então é isso, entendeu? Então, realmente, não tem lógica nenhuma, nem é mesmo o carneiro que tira a transgressão, é a própria pessoa, como nós estamos dizendo. E de que maneira, Então, de que maneira que esses korbanot, eles podem hoje, de que maneira com que nós podemos ter hoje a certeza de que nossas transgressões, elas são perdoadas quando nós fazemos, por exemplo, o jejum de Yom Kippur, ou nós fazemos nosso tefilot,
ou nós damos tzedakah, fazemos maasim tovim, fazemos boas ações, dedicamos nosso tempo, dedicamos nos dedicamos para fazer uma coisa boa. Quando nós, por exemplo, jejuamos, nosso próprio corpo consome a nossa própria gordura e o nosso próprio sangue, porque nosso sangue afina e nosso corpo consome a nossa gordura. Ou seja, o que era oferecido no altar? O sangue e a gordura. Então, quando nós jejuamos, nós queimamos nossa própria gordura e nosso próprio sangue para Hashem. Outra coisa, quando nós juntamos um dinheiro para comprar uma coisa e a gente vai e faz uma tzedakah, é ruim isso, mas a gente acaba tendo que fazer, às vezes, por um pai que faleceu. Quando a gente junta, dá duro e faz para conseguir comprar alguma coisa, a gente fala, eu dei meu sangue. Eu dei meu sangue para comprar esse negócio. A gente não fala assim, por que dei meu sangue? Porque a pessoa trabalhou, suou e gastou o seu sangue, gastou o seu corpo, gastou a sua gordura. Você não usou teu corpo para fazer uma coisa errada, então agora você vai ter que também usar teu corpo para fazer uma coisa boa. Sangue, suor e lágrimas, exatamente. Então essas que são o relacionamento, a relação que os nossos sábios fazem sobre a transgressão, a transgressão, o korban e as nossas atitudes hoje. E o que é interessante é que a Torá estabelece o seguinte: todas as coisas que quando uma pessoa... A gente estabeleceu que, olha só, você fez isso errado, então traz aqui. A pessoa levava o corban, um sacrifício era todo queimado, o outro ele tinha que comer com o Kohen Gadol, tinha que comer numa mesa, ele sentava com um Kohanim, que oferecia o sacrifício dele, sentavam e comiam. Então imaginem vocês, a gente já vai falar sobre isso, muito boa pergunta, Yitzhak, a pessoa fez uma transgressão, e ela agora vem e se senta com o Kohen Gadol, e o Kohen pergunta para ela, o que se passou, o que aconteceu, como você me transgrediu com um Kohen, desculpa de novo, com um Kohen, o que você fez, por que você fez esse negócio de errado, o que você fez no Shabat? Não acredito que você fez no Shabat. Não, vamos estudar aqui essa lacha, para você não fazer mais isso, tem que fazer isso. E aí o Kohen instruía a pessoa. E ela saía do Beit HaMikdash com isso em mente. Olha só, ele será perdoado em qualquer dessas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. Ou seja, uma pessoa que transgrediu alguma coisa, ela passou, ela fez o que tinha que ser feito, ela entregou lá o korban, ela comeu com o Kohen, ela não tem que ficar remoendo. A pessoa, quando a gente entende que essa pessoa foi livre da transgressão, ela não tem que remoer a sua culpa. Porque a Torá estabelece, e ele foi perdoado e acabou. Passou, perdoou, aí acabou. Entendem? Então é isso que a Torá também tenta estabelecer. A Hashem, quando a pessoa peca, faz uma coisa errada, se arrepende de verdade, faz techuvá, faz toda a sua... se esforça ao máximo para poder reparar as suas transgressões, a pessoa de fato é perdoada e não tem que ficar remoendo nenhum tipo de sentimento de remorso. Não comete mais erro, é evidente, né? Muito bem. O Isaac perguntou sobre o conceito de caparotas. As caparotas são oferecidas antes de Yom Kippur, em geral são galinhas ou frangos, e tem uma cerimônia que é feita passando o frango sobre a cabeça da pessoa. Esse frango fala que esse frango leve sobre as suas transgressões, as minhas transgressões. Isso não é um korban, nem de perto é um korban. O que isso faz? O que faz com essa galinha? Não é para comer, porque as pessoas falam, vamos fazer essa galinha de Yom Kippur, a gente passa em cima da cabeça, mata, faz uma canja de galinha e come antes de entrar no Yom Kippur.
Muito pelo contrário. Essa galinha não pode ser comida por você. Essa galinha, a ideia dela é, você fez isso, você pega teu dinheiro, olha só, compra uma galinha, dessa galinha você vai fazer isso na cabeça, e dessa galinha você vai dar para um pobre comer. Essa é o propósito da capará, não é a pessoa comer. Existem muitas pessoas hoje que falam, faz a galinha, canja a galinha. Não, é errado, tá errado. Segundo a Alahá, mesmo as pessoas que fazem, exatamente, é de tzedakah. Então, os nossos últimos rabinos, os últimos possuquim das últimas gerações, dizem que o costume de capará deve ser abandonado, porque as pessoas perderam o sentido. As pessoas nas gerações atuais, mesmo que se fale, que se faz, que se repita, que se repita, eles estão associando a capará com corban. Não é corban. Não é errado a prática da capará, porque ela propriamente diz que o frango leve sobre minhas transgressões, ela vai dar esse frango de tzedakah. Pronto, levou as transgressões, de verdade, levou, acabou. Mas a pessoa associar o frango com algum tipo de corban, isso é errado. Então, os sábios das últimas gerações dizem para pegarmos uma suma em dinheiro e faz lá, que esse dinheiro tem o valor da minha alma e que leve minhas transgressões, esse dinheiro vai dar de tzedakah. E pronto. Então, os nossos últimos sábios, os nossos últimos rabinos das últimas gerações, eles assim nos instruíram. Rabi, só mais uma pergunta ainda em relação a essa questão da capará. Às vezes, eu já vi isso acontecer, por exemplo, deixa o copo cair no chão ou quebra-se alguma coisa e fala, isso é capará. Eu já vi isso e eu queria entender melhor o significado, né? Sim. Para tudo que nós fazemos, tudo que cometemos, sejam atitudes boas ou más, das atitudes boas nós temos o mérito, das atitudes más nós temos a punição delas. Então, essa punição, a Kadosh Baruch Hu, quando uma pessoa é justa, ou não necessariamente quer dizer que a pessoa é justa quando ele reparte, mas às vezes a pessoa cometeu tantas transgressões ou comete pequenos erros que a Hashem vem também na nossa vida repartindo a punição. Então, Hashem, vamos supor, você fez uma coisa terrível, 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 por exemplo, comeu carne com leite. Terrível, isso é terrível. Terrível, entendeu? E você mereceria uma pena capital, uma pena muito severa. Comer carne com leite se assemelha à idolatria, por exemplo. E aí, se você recebesse essa pena hoje, que se viesse um vinho do céu hoje, você poderia bater o carro e rasbe halil, acontecer uma coisa terrível. Então, vamos supor, tem que pagar a punição do sofrimento. Esse é o dinkel, esse é o teu julgamento. Você tem que pagar, vamos supor, 30 sofrimentos, um nível 30 de sofrimentos, em uma escala de 0 a 100, seu sofrimento tem que ser 30. Mas a Hashem gosta de você. E não vai fazer você passar um sofrimento 30 hoje. Porque se ele gosta de você, por que vai fazer isso? Então ele te dá um sofrimento 1 hoje, 1 semana que vem, 1 na outra semana. Entende? E de 1 em 1, aí alcançou, olha lá, pronto, Yitzhak alcançou os 30 sofrimentos dele. Entendeu? Então, esses sofrimentos pequenos, esses capará que a gente fala das coisas, esse é o sentido. Que a Hashem, ele dividiu os nossos sofrimentos, que nós mereceríamos ser severos, em muitos sofrimentos pequenos. Que tipo de sofrimento? É um sofrimento para reparação de transgressão. Os nossos sábios dizem que se você coloca a mão no bolso, achando que tem 2 moedas e tem uma só, isso já foi um sofrimento para pagar algum tipo de transgressão tua. Pois é, tem gente que está acumulado aí esse sofrimento e vai ter que pagar parcelas de 30 sofrimentos por vez aí, né? Pagar em muitas vidas. Bezrat Hashem. Se ele pudesse dividir pela eternidade também era melhor, mas não dá. Enfim. Então, quando acontece algum acidente, quebra um copo, perde alguma coisa, digamos o letová, entende? Digamos o letová. Todo o sofrimento que nós passamos é para expiar algum tipo de transgressão, todo.
Então, nós temos nossas transgressões, que são muitas. Hashem, que é bondoso e nos trata com misericórdia sempre, sempre, sempre. Divide nossos pagamentos em muitos anos, muitos anos, muitos anos. Por isso que a gente sempre tem sofrimento, sempre tem sofrimento, sempre tem um problema vindo, sempre tem uma coisa acontecendo, sempre tem um... Sempre. O Hashem que tem. Porque se não fosse isso, imaginem vocês, se não tivéssemos esse sofrimento para pagar as pequenas transgressões nossas, ou até mesmo as grandes, que seria de nós no fim de nossa vida? Quando tivéssemos que prestar contas e pagar as contas, né? Então, essa é a explicação. Bom, gente, o nosso shur vai ficar por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez. Estejam preparando-se para Pessah. Tem o Shurim do Rav Alexandre, que explicou bastante sobre Pessah. Assistam, tentem assistir, tá bem? Outra coisa que vale a pena lembrar vocês é que nós teremos férias na semana de Pessah, em Chol HaMoed, e nós não teremos Shurim, nem em Pessah e nem em Chol HaMoed de Pessah, até que se termine o Pessah. Tá bem? Eu vou colocar as datas no site, na página avisos, eu vou colocar o período de que não teremos Shurim, tá bem? Vai ser uma semana aproximadamente de férias para vocês, férias para nós também. Basicamente é isso. Então, Shabbat Shalom a todos. Tentem cantar melhor que eu e me mandem vídeos. Um grande abraço a todos, gente. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado. Obrigada pela aula, foi maravilhosa.